Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos as pessoas novas, tá? Que estão conhecendo o canal, a recém. E para quem já vem me acompanhando, já vem acompanhando a JS Livros já faz algum tempinho, né? Que já vem acompanhando o audiobook, sejam bem-vindos também, é muito bom revê-los novamente. Hoje estou postando o capítulo 3 do livro À Primeira Vista de Nicholas Sparks. Quero também deixar um aviso em consideração aos meus inscritos mais assíduos e que estão seguindo cada passo do canal. Recentemente, assinei um contrato com a editora Caravanas para publicar meu livro O Jogo do Amor. Por conta disso, ando com os meus dias bem apertados e estou muito feliz por essa conquista tanto pessoal quanto profissional. E estou dividindo em primeira mão essa novidade para com todos aqui. Mas quero avisar que minha produção de vídeos na JS Livros vai ficar mais lenta, porém não deixarei de postar os vídeos aqui no canal e estar presente aqui com todos vocês. Bom, agora vamos começar a leitura do capítulo 3 do livro À Primeira Vista de Nicholas Sparks. Aliás, meu microfone anda passando por um conserto, alguns áudios vão estar com um zunido de fundo, mas não será prejudicial. Na manhã seguinte, quando os raios de sol começaram a se insinuar pela fresta entre as cortinas como prismas de luz, Jeremy piscou e por fim abriu os olhos. Lexi estava de costas, dormindo, e seus cabelos negros se espalhavam pelo travesseiro. Pela janela, era possível ouvir, ao longe, o barulho do trânsito matinal de Nova York. As buzinas e o acelerar e desacelerar dos motores dos caminhões que passavam pela Quinta Avenida. Mas Jeremy achou que nenhum ruído deveria chegar até ali, que ele não tinha de estar ouvindo nada. Afinal de contas, aquela suíte custará uma pequena fortuna, e ele imaginou que houvesse janelas à prova de som. Ainda assim, não estava se queixando, porque Lexi tinha adorado tudo. O pé direito alto e os lambrins clássicos, o jeito cerimonioso dos funcionários que lhes levará a cidra, que eles substituíram por champanhe, e os morangos com cobertura de chocolate, o roupão felpudo e os chinelos confortáveis, a maciez da cama, tudo. Tocando de leve os cabelos da noiva, pensou em como ela estava linda, deitada a seu lado, e não conseguiu evitar um suspiro de alívio quando se deu conta de que ela não estava usando a máscara verde horrorosa que ele imaginara no dia anterior. Melhor ainda, Lexi não usava rolinhos no cabelo, nem pijamas feios, tampouco demorava meia hora no banheiro, como algumas mulheres. Antes de se deitar, na noite anterior, ela tinha apenas lavado o rosto e passado uma escova no cabelo, para logo em seguida se aconchegar nele, exatamente como ele gostaria que ela fizesse. É claro que ele a conhecia. Sim, ele a conhecia. Apesar de tudo do que o Alvin disserá. Óbvio que ainda não sabia tudo sobre ela, mas haveria tempo para isso. Aprenderiam todas as coisas um sobre o outro, e aos poucos estabeleceriam uma rotina. Ah, sim! Haveria algumas surpresas, ele sabia disso. Elas sempre existiam, mas isso fazia parte da vida de um casal. Com o tempo, ela conheceria o verdadeiro Jeremy, livre da tensão provocada pela necessidade de impressionar a todo instante. Perto dela, ele poderia ser natural, alguém que de vez em quando andaria de moletom pela casa ou comeria biscoitos vendo televisão. Ele cruzou as mãos atrás da cabeça, sentindo-se inesperadamente alegre e animado. Ela iria amar o verdadeiro Jeremy, não iria? De repente ele franziu a testa, imaginando se ela teria ideia da situação em que estava se metendo. Deu-se conta de que conhecer o verdadeiro Jeremy talvez não fosse tão bom assim. Não que ele se considerasse uma pessoa ruim ou se achasse indigno dela, mas, como todo mundo, ele tinha peculiaridades. E poderia ser que demorasse um tempo até que Lexi se acostumasse a elas. Ela iria perceber, por exemplo, que ele invariavelmente deixava o assento do vaso sanitário levantado,
Sempre agirá assim e não iria mudar. Mas, e se isso fosse um problema para ela? Ele tiverá uma namorada que encarará isso como um grande empecilho ao relacionamento. E o que Lexi acharia do fato de ele, em geral, se preocupar muito mais com o desempenho de um time de basquete que com qualquer assunto que tivesse relação com a última seca enfrentada por um país africano? E o que pensaria sobre ele não se importar de comer algo que tenha caído no chão, desde que o chão esteja com uma aparência limpa? Esse era o Jeremy real. Mas, e se ela não o aprovasse? E se visse essas manias não como particularidades, mas como falha de caráter? E se... Em que está pensando? A voz de Lex interrompeu suas reflexões. Você está com uma cara estranha. Ele percebeu que ela o observava, intrigada. Sabe, eu não sou perfeito. Do que está falando? Só estou dizendo que tenho defeitos. Ela achou aquilo divertido. É mesmo? E eu pensando que você fosse capaz de caminhar sobre as águas. Não estou brincando. Só achei que você deveria saber no que está se metendo antes de nos casarmos. Ah, sim. Porque posso querer desistir? É isso? Exatamente. Tenho algumas manias. Por exemplo, ele pensou bem e achou que deveria começar com as coisas mais leves. Eu deixo a torneira aberta enquanto escovo os dentes. Não sei porquê, mas deixo. E não sei se consigo mudar. Acho que posso conviver com isso, respondeu Lexi, balançando a cabeça afirmativamente e tentando manter uma expressão de seriedade. E algumas vezes, só para você saber, fico um tempão com a porta da geladeira aberta, tentando decidir o que comer. Sei que, ao fazer isso, deixo o ar frio sair, mas não consigo evitar. Faz parte de mim. Ela balançou a cabeça novamente, ainda achando graça. Sei. Mais alguma coisa? Ele deu de ombros antes de dizer. Não como biscoitos quebrados. Quando só sobram os biscoitos quebrados no pacote, jogo tudo fora. Sei que é desperdício, mas sempre fui assim. Eles ficam com um gosto diferente. Vai ser difícil, mas acho que consigo suportar isso. Jeremy franziu os lábios, imaginando se deveria mencionar a questão da tampa do vaso. Sabendo que esse era um assunto delicado para algumas mulheres, preferiu deixar para depois. Você vê algum problema nessas coisas? Acho que serei obrigada a deixar passar. De verdade? Sem a menor dúvida. E se eu lhe dissesse que corto as unhas dos pés na cama? É melhor não passar dos limites, meu caro. Jeremy sorriu, puxando-a para perto de si. Você me ama, mesmo sabendo que eu não sou perfeito? É claro que sim. Incrível, pensou ele. As estrelas começavam a aparecer quando Jeremy e Lexi se aproximavam de Bonnie Creek, e a primeira coisa em que ele pensou foi que o lugar não tinha mudado nada. Não que ele esperasse que algo estivesse diferente. Pelo que sabia, tudo ali sempre estiverá como nos últimos 100 anos. 300, talvez. Desde que tinham deixado para trás o aeroporto de Hailing, o cenário de ambos os lados da estrada era o mesmo. Como se estivessem presos em uma exibição contínua do filme Feitiço do Tempo. Casas de fazenda em ruínas, campos áridos e improdutivos, celeiros para armazenamento de tabaco praticamente abandonados, árvores e mais árvores, por quilômetros e quilômetros. Tinham passado por uma ou outra cidadezinha, é claro, mas era quase impossível identificá-las, a não ser que se conhecesse muito bem a região. Mas, com Lex a seu lado, até que Jeremy não achou a viagem tão ruim assim. Ela estivera bem-humorada o dia todo, e quanto mais se aproximavam da casa dela, da casa deles, ele logo corrigiu mentalmente. Mas, mais alegre e animada ela ficava. Tinham passado as 2 últimas horas relembrando a viagem a Nova York, mas era impossível não perceber a expressão de contentamento no rosto de Lexi, quando, ao atravessarem o rio Pânico, iniciaram o último trecho do caminho. Jeremy lembrou que na primeira vez em que estiverá ali, quase não conseguirá encontrar o lugar. A única entrada para o centro da cidade ficava fora da estrada principal. Ele percebeu a saída mais próxima e teve que parar o carro e consultar o mapa.
Entretanto, ao virar na rua principal, ficou encantado. No carro, Jeremy meneou a cabeça, corrigindo a lembrança. Na verdade, ficará encantado com Lexi, não com a cidade. Esta, ainda que incomum e peculiar, como costumam ser todas as cidades pequenas, não tinha nada de encantador. Ao menos à primeira vista. Ele lembrou que, em sua primeira visita, tudo ali lhe pareceu estar sendo lentamente consumido pela ferrugem. O centro se estendia por alguns pequenos quarteirões apenas, e neles havia muitas lojas fechadas e lacradas com tábuas e outras cujas fachadas decadentes iam aos poucos perdendo toda a cor. Sem dúvida, por causa da poeira gerada pela grande quantidade de vans que levavam pessoas para outros lugares. Antes próspera, Bunny Creek vinha lutando com grande dificuldade desde que a mina de fósforo e a fábrica de tecidos tinham fechado. E Jeremy se perguntará muitas vezes se a cidade iria sobreviver. Suas respostas sempre levavam a uma conclusão, a de que ninguém poderia prever seu futuro. Mas, e se aquele era o lugar em que Lexi queria viver? Isso lhe bastava. Além do mais, depois que a sensação de estar em uma futura cidade fantasma se dissipava, Bunny Creek se tornava pitoresca, de um jeito sulista. À beira do rio Pânico havia um calçadão, do qual era possível admirar os barcos navegando. E, na primavera, as azaleias e as árvores que se espalhavam por todo o centro da cidade explodiam em uma cacofonia de cores que só rivaliza com um pôr do sol encenado pela queda das folhas de outono a cada outubro. Conforme anunciava a Câmara de Comércio local, o que quer que isso significasse, de qualquer forma, eram as pessoas que tornavam aquele lugar especial, ao menos era isso que Lexi dizia. Como muitas pessoas de cidades pequenas, ela enxergava os demais moradores como parte da própria família. O que Jeremy preferiu guardar para si mesmo era que sempre havia alguns tios ou primos malucos em quase todo o grupo familiar, o que naquela grande família não era diferente. Com os habitantes de Bunny Creek, ele aprenderá um significado completamente novo para as palavras personalidade e temperamento. Jeremy passou pela lanchonete Lucky Lou, ou ponto de encontro depois do expediente, pela pizzaria e pela barbearia. Virando a esquina, ele sabia, ficava o enorme edifício em estilo gótico, que abrigava o local de trabalho de sua noiva, a biblioteca pública. Enquanto desciam a rua e se aproximavam do Alecrim, o restaurante de Doris, ela se ajeitou num banco do carro. Por ironia, tinha sido a avó de Lexi a principal causa da primeira visita de Jeremy à cidade. Na qualidade de médium local, ela era definitivamente uma das principais personalidades dali. Mesmo à distância, Jeremy já podia avistar as luzes acesas dentro do restaurante, uma construção vitoriana que ficava no final do quarteirão. Estranhamente, havia carros parados ao longo de toda a rua. Pensei que o restaurante só abrisse para o café da manhã e o almoço. E você está certo. Lembrando-se da pequena reunião que o prefeito fizera em sua homenagem durante sua visita anterior, na qual parecia ter incluído quase todos os habitantes do lugar. Jeremy ficou paralisado atrás do volante. Não me diga que estão nos esperando. Não, pode acreditar. O mundo não gira ao nosso redor. É a terceira segunda-feira do mês, respondeu ela achando graça. E isso significa que é a reunião do Conselho Municipal. E quando ela termina, eles jogam bingo. Bingo? Jeremy piscou, parecendo buscar uma correlação entre as coisas. É assim que conseguem trazer as pessoas à reunião. Ah, exclamou ele, pensando em seguida. Não critique. É apenas um mundo diferente. Só isso. E daí que você nunca tenha conhecido ninguém que jogasse bingo. Observando a expressão no rosto do noivo, Lexi sorriu. Não julgue, Jeremy. Está vendo todos esses carros? Ninguém vinha às reuniões do conselho antes deles começarem a jogar bingo. Há prêmios e tudo mais. Deixe-me adivinhar. Foi ideia do prefeito Jerkin? E de quem mais? Rebateu ela rindo. O prefeito Jerkin estava sentado mais ao fundo do restaurante, espremido, atrás de duas mesas juntas.
De cada lado havia 2 pessoas que Jeremy reconheceu como membros do conselho municipal, um advogado esquelético e um médico de prestígio na cidade. Na cabeceira da mesa estava Jed, com os braços cruzados e uma expressão carrancuda. Ele era o maior homem que Jeremy já conhecerá, e isso somado à barba que lhe escondia quase todo o rosto e a juba selvagem lhe conferia a aparência de um mamute peludo, o que, por sua vez, era muito apropriado, já que Jed era, além de proprietário da única hospedaria de toda a cidade, as folhas secas, o taxidermista local. Durante uma semana, Jeremy dormirá em um dos quartos da hospedaria, cercado das versões empalhadas de várias criaturas conhecidas naquela parte do mundo. O prefeito Jerkin cantava os números ao microfone, enquanto as pessoas, todas de pé, se amontoavam em volta das mesas, nas quais tinham disposto suas cartelas de bingo, marcando freneticamente as casas sorteadas. Uma nuvem de fumaça de cigarro pairava no ambiente, como uma camada de neblina, apesar dos barulhentos ventiladores de teto que giravam acima dela. Quase todas as pessoas usavam um macacão, camisa xadrez e boné de corrida de Stocker Car. E Jeremy teve a impressão de que elas os tinham comprado na mesma loja, em liquidação, vestido de preto da cabeça aos pés, o estilo preferido dos nova-iorquinos. Ele experimentou a estranha sensação de descobrir subitamente como o famoso cantor Coltrane Johnny Cash devia se sentir nos palcos de seus shows, nas cidadezinhas rurais, país afora. Em meio a todo aquele barulho, Jeremy mal conseguiu ouvir o prefeito falando ao microfone. D11, N26. A cada número cantado, os jogadores ficavam mais agitados. Os que não tinham tido sorte em conseguir uma mesa apoiavam suas cartelas nos peitoris das janelas ou nas paredes. Cestas de bolinhas de milho frito passavam de mão em mão, como se a fritura tivesse o poder de acalmar os nervos naquela busca frenética de vitória. Lex e Jeremy se meteram entre a multidão e conseguiram avistar Doris, colocando mais cestas de bolinhos em uma bandeja. Um pouco mais ao lado, Rachel, a garçonete namoradeira, balançava as mãos tentando afastar a fumaça de cigarro. Diferentemente do que acontecia em Nova York, o pessoal de Bonnie Creek não censurava o hábito de fumar. Na verdade, o fumo parecia quase tão popular quanto o bingo. Estou ouvindo os sinos da igreja? Jeremy escutou o prefeito entoar. De repente, os números pararam de ser cantados, enquanto todos os rostos se voltaram para Jeremy e Lex. O único som que se ouvirá era o dos ventiladores. Em toda a vida, Jeremy nunca tinha visto tantos cigarros pendurados em tantas bocas. Então, lembrando-se de como as pessoas agiam por ali, balançou a cabeça em sinal de concordância e acenou. Todos balançaram a cabeça e acenaram retribuição. Com licença, estou passando, anunciava Doris. As pessoas foram abrindo caminho, apertando-se umas contra as outras, e Doris surgiu na frente dos dois. Ela logo puxou Lexi para um abraço. Quando a soltou, olhou da neta para Jeremy e então de volta para ela. Pelo canto do olho, Jeremy percebeu que a multidão fazia o mesmo, como se todos eles fossem parte daquele reencontro, o que, considerando tamanha proximidade, era provável. Que surpresa! Exclamou Doris. Ela tinha um sotaque bastante típico da região. Só esperava vocês de volta mais tarde. Lex indicou Jeremy com um movimento da cabeça. Agradeça ao pé de chumbo aqui. Ele acha que o limite de velocidade é só uma sugestão, não uma lei. Que bom, Jeremy, comentou Doris piscando. Puxa, temos tanta coisa que conversar. Quero saber tudo sobre a semana de vocês em Nova York. Todos os detalhes. E onde está
Aquele anel de que você tanto me falou. Todos os olhares do salão convergiram para Alex. Quando ela levantou a mão, pescoços se esticaram e bocas se abriram em exclamação. As pessoas se aproximavam, desejando espiar um pouco mais do anel, e Jeremy sentiu que alguém respirava em sua nuca. Puxa, isso sim é uma beleza de anel, disse uma voz atrás de Jeremy. Levante um pouco mais a mão, Lexi. Também quero ver, pediu outra pessoa. Parece que é feito daquelas pedras de silicone que são vendidas na televisão, comentou uma mulher. Pela primeira vez, Lexi e Doris se deram conta de que eram o centro das atenções. Está bem, o show acabou, pessoal, disse a mais velha. Me deixe ficar um pouco sozinha com a minha neta. Temos muito que conversar. Entre murmúrios de decepção, o grupo tentou se afastar, mas não havia para onde ir. Na verdade, as pessoas apenas mudaram de posição. Vamos lá para trás, sugeriu Doris. Venham. Pegou a mão de Lex, e as duas começaram a andar. Jeremy lutava para segui-las até o escritório que ficava logo atrás da cozinha. Quando chegaram lá, Doris não parou de fazer perguntas. Lexi contou à avó sobre a Estátua da Liberdade, a Times Square e também, é claro, sobre o Empire State. Quanto mais e mais rapidamente falavam, mais acentuado ficava o sotaque das duas. E apesar de ter se esforçado, Jeremy não conseguiu acompanhar tudo o que diziam. Pôde entender, porém, que Lexi tinha gostado de sua família, mas não achou nem um pouco engraçado quando ela disse que a noite a fez se lembrar das famílias gregas e italianas dos filmes, só que 6 vezes maior, com sogro, sogra, cunhados e cunhadas excêntricos, mas de uma maneira diferente. Parece divertido, comentou Doris. Agora deixe-me ver esse anel outra vez. Lex lhe estendeu a mão, alegre e vaidosa, como uma garotinha. Então Doris se voltou para Jeremy. Você escolheu sozinho? Jeremy deu de ombros. Com um pouquinho de ajuda. Bem, é maravilhoso. Naquele instante, Rachel enfiou a cabeça pelo vão da porta. Oi, Lexi. Oi, Jeremy. Desculpe atrapalhar, Doris. Os boninhos estão acabando. Quer que eu faça mais? Acho que sim. Mas espere. Antes, venha ver o anel de Lexi. O anel. Mulheres de todo o mundo adoram admirar um anel de noivado. Mais que dizer e repetir a palavra noiva. Rachel se aproximou, com seus cabelos ruivos e o corpo alto e esguio. Ela estava bonita, como sempre, embora Jeremy tenha achado que parecia mais cansada que o habitual. Durante o ensino médio, Rachel e Lexi tinham sido as melhores amigas, mas, embora ainda fossem próximas, era impossível deixar de ser próximo de alguém em uma cidade tão pequena. Tinham se distanciado um pouco quando Lexi foi para a faculdade. Rachel observou a joia. Muito lindo! Exclamou. Parabéns, Lexi! E para você também, Jeremy! A cidade inteira está agitada, desde que todos ficaram sabendo. Obrigada, Rach, disse Lexi. Como vão as coisas com o Rodney? Rodney, o inspetor de polícia local, que tinha um fraco por levantamento de peso, gostava de Lexi, desde que eram crianças, e não ficou nem um pouco feliz quando ela e Jeremy começaram a sair. Não fosse pelo fato de ele ter começado a namorar Rachel logo depois. Jeremy tinha certeza que o policial teria preferido que ele permanecesse em Nova York. Rachel titubeou antes de responder a pergunta da amiga. Mais ou menos, as coisas vão indo. Lexi a observou e soube que não deveria insistir. Rachel afastou uma mecha de cabelo que teimava em lhe cair sobre o rosto. Bem, eu adoraria ficar em bater um papo, mas lá fora está uma loucura. Não sei por que você deixa o prefeito usar este lugar para as reuniões dele. Doris, bolinhos de milho e bingo enlouquecem as pessoas. Veja vocês mais tarde. Talvez possamos conversar um pouquinho. Assim que ela saiu, Lexi se inclinou na direção de Doris e perguntou. Ela está bem? Ah, isso é coisa dela e do Rodney, respondeu a outra. Então fez um gesto com a mão, como se o que tivesse dito e o que fosse dizer não significasse nenhuma novidade.
Eles tiveram uma discussão há uns 2 dias, eu acho. Espero que não tenha sido por minha causa, disse Lexi. Não, claro que não, garantiu Doris. Mas Jeremy não ficou convencido. Apesar de saber que Rodney estava namorando Rachel, ele não tinha a menor dúvida de que continuasse interessado em Lexi. As paixões de infância, mesmo na idade adulta, nunca são esquecidas com facilidade, e a briga dos namorados parecia coincidir com as notícias sobre o noivado. Ah, vocês estão aqui! Exclamou o prefeito Sherkin, interrompendo os pensamentos de Jeremy. Sherkin, um homem gordo e quase careca, sofria de daltonismo. No que dizia respeito a roupas, estava usando calça de poliéster roxa, uma camisa amarela e uma gravata estampada de cores bastante vivas. Um exemplo de típico político, parecia não respirar enquanto falava, e não parava de falar. O sujeito era um verdadeiro tufão de palavras. Como já era de esperar, Gare prosseguiu. Escondido nos fundos, se eu não conhecesse vocês, diria que estão trabalhando em um plano secreto para fingir e privar esta cidade da cerimônia que ela merece. Ele se aproximou, segurou a mão de Jeremy e a balançou para cima e para baixo, com toda a sua força. É bom ver vocês, disse ele, quase como que se fizesse uma reflexão tardia antes de prosseguir. Eu estava pensando que poderíamos fazer na praça da cidade, sob as luzes, ou talvez nos degraus da biblioteca. Com bastante empenho e planejamento, podemos conseguir o governador venha à festa. Ele é meu amigo, e se a data do casamento coincidir com a campanha, bem, nunca se sabe. Ele olhou fixamente para Jeremy, com as sobrancelhas levantadas. Jeremy picarreou antes de explicar. Nós ainda não conversamos sobre a cerimônia, mas, para dizer a verdade, estamos pensando em algo mais simples. Simples? De jeito nenhum. Não é todo dia que uma de nossas mais proeminentes cidadãs se casa com uma celebridade. Sou jornalista, não uma celebridade. Pensei que já tivéssemos discutido esse assunto. Não precisa ser modesto, Jeremy. Já posso até ver. Ele olhou de soslaio para o rapaz, como se de fato fosse capaz de prever. Hoje escreve colunas na Científica América. Amanhã terá o próprio programa de entrevista transmitido para todo mundo, todo diretamente daqui de Bonnie Creek, na Carolina do Norte. Duvido muito. Você precisa pensar grande, meu filho. Se não sonhasse alto, Cristóvão Colombo nunca teria navegado para o Novo Mundo, e Rembrandt nunca teria pegado em um pincel. Ele deu um tapinha nas costas de Jeremy, inclinando-se em seguida para beijar o rosto de Lex. E você está mais lindo que nunca, Lex. O noivado definitivamente lhe fez bem, minha querida. Obrigada, Tom, respondeu ela. Doris revirou os olhos e estava prestes a mandá-lo embora, quando Gherkin voltou sua atenção para Jeremy de novo. Você se importa de conversarmos sobre negócios um minutinho? Ele nem esperou a resposta. Ora, eu não seria um funcionário público zelo se não lhe perguntasse se está planejando escrever algo especial sobre Bonnie Creek. Agora que moro aqui, quer dizer, essa pode ser uma boa ideia e seria bom para a cidade também. Porque, por exemplo, você sabia que 3 dos maiores peixes-gatos encontrados na Carolina do Norte foram pescados aqui em Bonnie Creek? Pense nisso. 3 entre os 4 maiores. Nossa água deve ter algum poder mágico. Jeremy não sabia o que dizer. Ah, sim, seu editor iria adorar essa história. Principalmente o título. Água mágica responsável por aparecimento de peixes-gatos gigantes. Sem chance. Ele já estava no meio de um campo minado por ter saído de Nova York. Se houvesse qualquer corte na revista, Jeremy estava quase certo de que seria o primeiro a ser mandado embora. Não que ele precisasse do salário. Quase toda a sua renda vinha dos artigos que escrevia para outros jornais e revistas. Além disso, ao longo dos anos, ele souberá investir bem o dinheiro. Possuía mais que o suficiente para sobreviver por um tempo. Mas, sem dúvida, a coluna no Científica América era o que lhe dava mais prestígio. Na verdade, minhas próximas 6 colunas já estão escritas e ainda não me decidi sobre o assunto da seguinte, mas vou pensar com carinho no peixe-gato. O prefeito meneou a cabeça, satisfeito. Faça isso, meu rapaz, e veja bem, quero oficialmente dar as boas-vindas a vocês dois. Não imagino como estou emocionado por ter escolhido nossa querida comunidade como morada permanente. Mas preciso voltar para o bingo. Hatch está cantando os números, mas ele mal sabe ler.
Tenho medo de que ele faça besteira e dê alguma confusão. Só Deus sabe o que irmãs Garm são capazes de aprontar quando se sentem enganadas. As pessoas levam bingo muito a sério. Você está absolutamente certa. Agora, se me der licença, o IEV me chama. Virando-se com rapidez, um grande feito considerando-se a circunferência de sua cintura, o prefeito saiu da sala, e tudo que Jeremy pôde fazer foi balançar a cabeça, despedindo-se. Doris deu uma espiada pela porta, querendo certificar-se de que ninguém mais se aproximava, e em seguida inclinou-se na direção de Lexi, tocando a barriga da neta. Como está se sentindo? Ao ver Doris e Lexi sussurrando a respeito da gravidez, Jeremy começou a pensar que o fato de ter filhos e criá-los era, de certa forma, irônico. Sabia que a maioria das pessoas tinha consciência das responsabilidades que envolvia gerar e educar uma criança. Vendo os irmãos e as cunhadas, Jeremy estava ciente de quanto a vida dele e de Lexi poderia mudar com o nascimento de um bebê. Nada mais de dormir até tarde nos fins de semana, por exemplo, nem de resolver jantar fora sem planejamento, mas seus irmãos diziam não se importar, porque enxergavam a paternidade como um ato de altruísmo, e, sendo assim, estavam dispostos a fazer sacrifícios pelo bem de seus filhos. E não eram os únicos. Em Manhattan, Jeremy tinha a impressão de que esse entendimento era frequentemente levado a extremos. Todos os pais e mães que conhecia faziam questão de que os filhos estudassem nas melhores escolas, tivessem os melhores professores de piano e praticassem esportes nos melhores clubes. Tudo isso com o objetivo de habilitá-los a, um dia, entrar para as melhores universidades. Mas todo esse altruísmo não requeria também uma dose de egoísmo? Jeremy acreditava que essa era justamente toda a ironia da questão. Afinal, as pessoas não eram obrigadas a ter filhos. Para ele, a procriação tinha 2 significados essenciais. Era um dos passos importantes em um relacionamento, mas, no fundo, era também a expressão de um desejo intenso de criar uma miniatura de você mesmo. Ora, quando as pessoas dizem que você é tão especial, torna-se inconcebível que o mundo tenha que carregar o enorme peso de só existir um você por aí. E o resto? E os sacrifícios que levam às melhores universidades? Jeremy tinha certeza de que o único motivo para que uma criança de 5 anos já tivesse ouvido falar de qualquer uma das boas universidades do país era o fato de essas instituições serem importantes, pois, para seus pais. Em outras palavras, ele chegou à conclusão de que grande parte dos pais não desejava apenas criar outro eu mesmo, mas também um outro que fosse a versão melhorada desse eu mesmo. Pois ninguém gostaria de estar em uma festa, 30 anos depois de sair da escola, dizendo coisas do tipo: Jimmy está ótimo, está sob condicional e quase largou o vício em drogas. Nada disso. As pessoas querem dizer: Emmett, além de multimilionário, concluiu PhD em microbiologia e o New York Times acabou de fazer uma reportagem sobre suas pesquisas mais recentes, voltadas à descoberta da cura do câncer. É claro que nenhuma dessas questões dizia respeito a Lexi e a ele, e Jeremy se sentiu um pouco envaidecido ao perceber isso. Eles não eram futuros pais típicos, pelo simples fato de que a gravidez não tinha sido planejada. Quando aconteceu, eles não estavam pensando em um pequeno nós, e um filho não era o próximo passo lógico no relacionamento, uma vez que, tecnicamente, eles ainda nem tinham um relacionamento. Não, a criança fora concebida na beleza e na ternura, sem nenhuma característica de egoísmo, por parte dos dois, o que significava que ele e Lexi eram realmente altruístas. E no longo prazo, concluiu Jeremy, este altruísmo daria à criança o tão importante impulso para ser aceita em Harvard. Você está bem? Perguntou Lexi. Está tão calado desde que saímos do restaurante. Eram quase 10 horas e eles estavam na casa dela, um local pequeno e desgastado pelo tempo, que tinha nos fundos um bosque de pinheiros antigos. Pela janela, Jeremy viu o topo das árvores balançando com a brisa. A luz da lua, suas folhas pontiagudas, pareciam feitas de prata. Estavam sentados no sofá,
com Lexi enroscado nos braços de Jeremy. A chama de uma pequenina vela tremulava na mesa de canto, lançando uma luz sobre a travessa, com o que restava da comida que Doris preparará para o casal. Eu estava pensando no bebê, respondeu Jeremy. É mesmo? Perguntou ela, inclinando a cabeça para o lado. Por quê? Você acha que eu não penso nele? Não, não é isso. É que eu tive a impressão de que você se desligou quando Doris e eu falamos sobre nosso filho. O que estava pensando? Ele a puxou para mais perto de si, achando que era melhor não mencionar a palavra egoísta. Em como o bebê tem sorte por ter você como mãe. Ela sorriu antes de se virar de frente para escutá-lo. Tomara que nossa filha tenha as suas covinhas. Você gosta das minhas covinhas? Adoro, mas quero que ela tenha os meus olhos. E o que há de errado com os meus olhos? Não há nada de errado com eles. Mas os seus são muito mais bonitos, é isso? Pois minha mãe adora os meus olhos. Eu também adoro. E em você, eles são sedutores. Só não quero que nossa filha tenha olhos sedutores. Ela é apenas um bebê. Ele achou graça. E o que mais? Lexi o olhou fixamente e se concentrou antes de responder. Também quero que ela tenha o meu cabelo, e meu nariz, e meu queixo. Ela enfiou uma mecha solta atrás da orelha. E minha testa também. Sua testa? Ela balançou a cabeça afirmativamente. Você tem uma ruga entre as sobrancelhas. Sem pensar, ele colocou um dedo no lugar da ruga, como se nunca tivesse percebido. É porque eu fico franzindo a testa. E fez uma demonstração. Está vendo? É de tanto eu me concentrar, de tanto pensar. Você não quer que nossa filha pense? Você está me dizendo que quer que nossa filha tenha rugas? Bem, não, mas você está dizendo que a única coisa que eu tenho de bom são as covinhas. E se ela tivesse as orelhas? Orelhas? Quem se importa com orelhas? Acho que as suas são lindas. Acha mesmo? Sim, são perfeitas, provavelmente as mais perfeitas do mundo. Já ouvi comentários sobre como suas orelhas são maravilhosas. Ele riu. Está bem, minhas orelhas e minhas covinhas, seus olhos, nariz, queixo e testa. Algo mais? Que tal pararmos por aqui? Odiaria pensar no que você diria se eu lhe contasse que também queria que ela tivesse as minhas pernas. Você está muito sensível hoje. Não estou sensível. Só acho que tenho mais a oferecer, além das minhas orelhas e das minhas covinhas e minhas pernas. Bem, devo confessar que elas sempre foram muito elogiadas, disse Jeremy. Lexi deu uma risadinha. Está certo. Já entendi seu ponto de vista. E quais são suas ideias sobre a festa de casamento? Está mudando de assunto? Nós precisamos falar sobre o casamento. Tenho certeza de que você tem alguma coisa a dizer. Acho que vou deixar você decidir quase tudo. Eu estava pensando em fazer perto do farol, do lado de fora, próximo à cabana. Eu lembro. Retrucou ele, sabendo que Lexi estava se referindo ao farol do Cabo de Hatteras. Foi onde seus pais se casaram. É um parque estadual, então precisamos de permissão. E eu estava pensando no fim da primavera ou no início do verão. Não quero que minha barriga apareça nas fotos. Faz sentido. Afinal, você não quer que as pessoas achem que você está grávida. O que elas iriam pensar, não é mesmo? Ela riu. Então você não quer opinar sobre casamento? Não tem nada que seja especial para você? Alguma coisa com a qual sempre tenha sonhado? Não, na verdade não. Agora, com relação à despedida de solteiro, a história é outra. Lexi lhe deu um soquinho de brincadeira na barriga. Cuidado, ouviu bem? Depois acomodou-se outra vez no sofá, acrescentou. Estou feliz por você estar aqui. Também estou feliz por estar aqui. Quando você quer começar a procurar uma casa? Essas mudanças súbitas de assunto durante a conversa serviam para lembrar Jeremy a todo instante de que sua vida tinha passado por uma transformação drástica e repentina. Como? Procurar uma casa. Nós vamos ter que comprar uma casa nova. Pensei que a gente fosse morar aqui. Aqui? Esse lugar é minúsculo. Onde vamos montar seu escritório? No quarto extra. Tem bastante espaço. E o bebê? Onde o bebê vai dormir?
É claro, bebê. Por um segundo, ele se esqueceu da criança. Você tem alguma coisa em mente? Acho que gostaria de uma casa perto da água, se você concordar. A ideia me agrada. Uma expressão sonhadora tomou conta do rosto de Lexi, enquanto ela falava. Algum lugar com uma varanda bem ampla, que seja acolhedor, com cômodos espaçosos e janelas que deixem o sol entrar, e com telhado de zinco. Ninguém pode dizer que viveu de verdade se não ouviu a chuva caindo e batendo em um telhado de zinco. É o som mais romântico do mundo. Eu gosto de sons românticos. Ela franziu a testa, refletindo sobre as respostas de Jeremy. Você está sendo incrivelmente flexível. Você está se esquecendo de que eu morei em um apartamento nos últimos 15 anos. Nós temos preocupações diferentes, como, por exemplo, se o elevador está funcionando. Pelo que eu me lembro, o do seu prédio não funcionava, o que é uma prova de que eu não sou exigente. Lexi sorriu. Bom, não podemos sair para procurar nada essa semana. Com certeza, tenho uma montanha de papéis me esperando na biblioteca e vou levar um tempão para colocar tudo em dia, mas talvez possamos ir no fim de semana que vem. Acho ótimo. O que você vai fazer enquanto eu estiver trabalhando? Provavelmente despetalar algumas flores enquanto defino de saudades de você. Estou falando sério. Ah, você sabe. Vou tentar me ajeitar, instalar os computadores e a impressora. Ver se consigo algum tipo de conexão rápida para fazer pesquisas na internet. Gosto de deixar pelo menos 4 ou 5 colunas adiantadas. Assim, se alguma história boa aparecer, tenho tempo de desenvolvê-la. Além disso, assim meu editor dorme mais tranquilo. Ela ficou pensativa. Acho que você não vai conseguir conexão rápida na hospedaria. Eles nem têm cabo. E quem está falando de hospedaria? Vou instalar tudo aqui na sua casa mesmo. Então é melhor você usar a biblioteca. Quero dizer, se vai ficar na hospedaria do Jed, e quem disse que vou ficar lá? Lexi o encarou. E onde mais você ficaria? Pensei que eu fosse ficar aqui. Aqui? Claro, com você, disse ele como se fosse óbvio. Mas nós ainda não estamos casados. E daí? Sei que parece coisa antiga, mas por aqui os casais não moram juntos antes do casamento. As pessoas não iriam aprovar, concluiriam que estamos dormindo juntos. Jeremy olhou fixamente, sem se preocupar em disfarçar sua perspectividade. Mas nós estamos dormindo juntos. Você está grávida, lembra? Ela sorriu. Sou a primeira a admitir que não faz muito sentido. E se eu pudesse fazer o que acho certo, você ficaria aqui. Sei que daqui a pouco todos vão perceber que estou grávida. Mas o mais louco é que as pessoas daqui entendem quando você comete erro. E estão totalmente dispostas a perdoar. Mas isso não significa que possamos morar juntos. Vão começar a falar pelas nossas costas, fazer fofocas. E precisarão de um bom tempo até esquecerem que vivemos em pecado, e durante anos será dessa maneira que irão nos descrever. Ela balançou a cabeça em sinal de desaprovação, antes de tomar a mão de Jeremy. Sei que estou pedindo muito, mas você faria isso por mim? Recostando-se no sofá, ele se lembrou de como era a hospedaria Folhas Secas, uma série de cabanas decrépitas, situadas em meio a um pântano de águas repletas de cobras. Jed, o assustador e monossílabo proprietário, os animais espalhados que decoravam todos os cômodos, hospedaria Folhas Secas. Meu Deus! Está bem, concordou ele. Mas tenho que ficar na hospedaria? Não existe outro lugar, quero dizer, se você quiser, há um pequeno galpão atrás da casa de Doris. Acho que tem um banheiro lá, mas não é tão bom quanto a hospedaria. Ele engoliu em seco, refletindo sobre o que seria melhor. Aquele Jed me assusta, confessou. Eu sei, mas ele me prometeu que iria tratá-lo melhor, agora que você é membro de nossa comunidade. E a boa notícia é que, como você vai ficar mais tempo, ele não vai cobrar o preço normal. Você terá um desconto. Que sorte a minha, comentou Jeremy com ironia. Ela passou o dedo pela testa dele. Vou compensá-lo. Por exemplo, se você for bastante discreto, poderá me visitar quando quiser, e ainda vou preparar seu jantar. Discreto? Ela assentiu. Isso significa que você não poderá deixar seu carro estacionado aí na frente. E se deixar, vai ter que sair antes do amanhecer.
para que ninguém veja. Por que estou com a sensação de que tenho 16 anos e estou fazendo alguma coisa que meus pais não podem saber? Porque é exatamente isso que vamos fazer. Só que essas pessoas não são tão tolerantes quanto seus pais. São muito piores. Então por que vamos morar aqui? Porque você me ama, explicou ela.